o professor Ferraz, com os professores de informática aí, o professor Guzon, trouxeram uma palestra excelente para vocês, com um excelente profissional. O professor Irapuã, eu conheço há tempo já, aproveitem, vai ser bem legal, tenho certeza disso, viu? Obrigado, professor Irapuã, novamente. Obrigado a você. Bom, é isso aí, né, Irapuã? Tá preparado? Então é com você agora, tá? Fale de você, fale da palestra. A gente está aqui, o aguardo aqui, assistindo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o professor Irapuã e eu vou ministrar essa palestra. Eu vou me apresentar um pouquinho, né? A ideia dessa palestra não é dar código para vocês desenvolverem, não é isso. É antes disso, tá? Codificar talvez seja a parte mais tranquila dentro do ciclo, né, de produção de um jogo. Tá? É mais interessante o quê? O antes disso. O que deve ser feito é planejamento. Né? O famoso pensar antes de agir. Tá? Nós utilizamos isso de várias formas, no jogo não é diferente. Em sistemas, por exemplo, vocês fazem toda aquela diagramação de UML, DERs, MERS. Por quê? Vocês estão planejando. Tá? Aquela história de você ir lá no micro, sentar e fazer, não dá certo. Tá? Você perde tempo, o resultado não vai ficar muito bom. Então, a ideia sempre é planejar. Tá? E a ideia dessa palestra é exatamente mostrar para vocês, né, os conceitos, né? Como é que funciona isso direitinho. Tá? Toda essa concepção do jogo. Tá? Então, assim, hoje eu vou falar então um pouquinho sobre mim, rapidamente, o start, né, o ambiente, antes de tudo, né, como que faz isso. Eu vou dar duas ferramentas para vocês, que é o Business Model Canvas e o Games Model Canvas, né, e algumas outras coisinhas. Eu vou falar um pouco sobre monetização e os universos, tá? Então, vamos lá, apresentação. Eu sou graduado em ADS, né, análise de sistemas, sou pós-graduado em consultoria internet. Meu MBA é em administração e marketing, né? Eu vi aqui uma necessidade muito grande de administração, toda essa parte de requisitos, como é que funciona, como apresentar melhor um sistema, um jogo. Eu sou mestre em projetos de gestão de projetos de TI, né? Sou doutor em engenharia da produção e minha tese foi o desenvolvimento rápido de jogos digitais utilizando a abordagem Canvas, que a gente vai ver um pouco hoje, e Scrum, a metodologia ágil. Em outra oportunidade, eu quero detalhar um pouco mais, aí de repente a gente pode até montar uma oficina para a aplicação disso. Eu consegui, o resultado da tese foi esse Canvas, em que eu desenvolvi um jogo, um Sears Game, né, aquele jogo que ensina você, no caso o tema foi Indústria 4.0, em 2 semanas, com 2 pessoas. O resultado foi muito interessante, enfim, ele foi validado. Mas isso aí vai ser tema para um outro dia. Tá? Eu estou como coordenador de projetos, Grupo Telefônica, Carrefour, Behring, Bradesco, enfim, algumas empresas. Né? Sou professor e coordenador de curso na FATEC. Né? Eu era da FATEC até bem pouco tempo e agora eu migrei aqui para Santana do Parnaíba. Sou professor do Senac, MBA em Jogos. E sou autor dos livros... autor dos livros de Engenharia da Produção, volumes 1 e 2, Mecatrônica, Sustentabilidade, Empreendedorismo e Indústria 4.0. Tá? Tem alguns artigos nacionais e internacionais, né, a respeito também de jogos. Dentro deles, eu trouxe alguns problemas de desenvolvimento rápido de jogos digitais, ou seja, aquilo que pode dar muito errado quando se faz um jogo digital em um curto espaço de tempo. Particularmente aqui eu entrevistei, né, e fiz o acompanhamento de 7 grupos em uma Jam. Tá? Essas Jams são campeonatos em que começam sexta-feira à noite e terminam no domingo. Né? E
na abertura dela é dado um tema. Por exemplo, o que eu fui era explosão. Então, todos os jogos que foram desenvolvidos nesse curto espaço de tempo, tinham que ter explosão. E é legal que o pessoal se reúne, leva os equipamentos, né? Varam à noite, no caso foi numa outra instituição, né? Foi uma outra unidade da FATEC. E foi muito legal, nossa, o pessoal traz pizza, enfim, né, tem toda a bagunça. Mas o legal é que o resultado final é interessante, né? É um jogo com início, meio e fim, sonorização, tal. Isso é muito, muito legal, tá? Em um curto período de tempo, você tem o desenvolvimento quase comercial de um jogo, tá? E eu falo tudo isso sobre essa experiência, o que o pessoal achou, tal, nesse artigo. Ele está disponível gratuitamente. Tá? A unificação do Game Design Document, do GDD, a hora do jogo, isso daqui eu fiz uma compilação dos principais jogos no mercado e quais são os principais temas em comum. Eu vou falar um pouquinho sobre eles hoje, tá, com vocês. É um documento muito importante para a concepção de um jogo. Tá? Aqui, barreiras e motivações da abordagem Canvas, né? O que é legal na utilização de Canvas, o que não é tão legal, né? Vocês vão descobrir que tão legal é quase nada. Só que essas vantagens de se usar a abordagem Canvas são inúmeras. Eu vou comentar um pouquinho sobre elas e trazer um exemplo, tá? E aqui eu faço uma análise de um jogo digital, né? Utilizando a abordagem Canvas, né? Eu publiquei isso aqui na SPC Games, né? Sociedade Brasileira da Computação, na parte de games. Particularmente, eu utilizei o Tribal Wars 2 para fazer a análise, né? Então, o que podia melhorar no jogo, o que aconteceu, tem várias histórias aí, né? Desde o pessoal vender unidades no mercado real, depósitos em banco, o negócio foi muito legal. Tá? Foi muito interessante. Enfim, sobre mim, e hoje a gente vai ver a parte do start, né? A concepção do jogo. Assim, como que eu gostaria que vocês refletissem agora? Como que vocês criam um jogo? Eu vou colocar um logo, né, medieval, putz, muito legal. Então vai ter que ter um cavaleiro. Então vai ter que ter um inimigo em comum aqui, né? Vai ter pessoas utilizando armamento pesado, mais cavaleiros, um tanque. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Veja, os elementos que eu comecei... Tudo bem que eu gosto disso tudo, mas os elementos, quando eles são... quando você une eles têm que ter algum sentido, tá? Eu não consigo, por exemplo, no mesmo período, por exemplo, do medieval, que são cavaleiros, arco, flecha, colocar uma torre de canhão. Nem existia na época. Tá? E isso é uma coisa que acontece muito. Tá? Já vi, por exemplo, um jogo que era desenvolvido na época da escravidão, em que o personagem ia pegando faca, lança, ele terminava com uma metralhadora, mas na época não existia. Né? São para evitar essas incoerências. Por exemplo, essa imagem apresenta muito bem, né, 2 soldados romanos com uma metralhadora. Né? Realmente, esse tipo de coisa é muito complicado. A professora Cláudia está comentando aqui na Ideias para a Tarefa. Isso é uma boa. Tá? É um assunto bem vasto para ser discutido. É muito interessante. Beleza, tudo bem. Então, assim, tenho que evitar incoerências, ok. Mas como que eu começo? Então, vamos lá. Você vai fazer um jogo, ok. Nós temos que ter uma ideia do jogo, né? Uma ideia do jogo completo. Então significa que eu vou desenvolver o jogo completo? Não. Você não vai fazer isso. Tá? Por quê? Você levaria muito tempo para uma coisa que talvez não desse certo. Então, o que nós utilizamos? O conceito de produto minimamente viável. Tá, o meu jogo, como que eu aplico isso? Vamos supor. Eu tenho lá, eu imagino 10 mundos, 20 raças, 5 recursos, ok. Mas o que eu preciso, no mínimo, para alguém jogar, para alguém se divertir? Preciso de 10 mundos? Não, de repente só um.
Eu preciso de 10 raças? 20 raças? Não, posso começar com 2. Eu preciso de 5 recursos? Não, de repente eu começo com 2. Então eu vou fazer de forma a diminuir, eu tenho a ideia geral, mas eu vou diminuir para entregar só aquilo que é o mínimo, aquilo que a pessoa pode se divertir. Porque o que acontece? Se eu fizer dessa forma e der errado, eu sempre torço para dar certo, mas vamos supor que dê errado. Tá? Eu gastei pouco tempo. Tá? Imagina, no caso ali do Canvas, eu gastei 2 semanas para apresentar alguma coisa. Imagina se eu fosse pensar em desenvolver em 1 ano. Depois de 1 ano eu ia verificar se deu certo ou não. Eu ia gastar muito dinheiro e tempo nisso. Ao passo que, se eu trabalhar com MVP, tá, produto minimamente viável, eu gasto muito menos e tenho uma resposta muito mais rápida. Em vez de eu gastar 1 ano, 54 semanas, eu gasto 2, 3. Tá? Então, assim, a ideia é muito mais viável. Tá? Eu consigo perceber insights, feedbacks de jogadores para ir melhorando. Tá? Eu sempre comento que a gente tem uma ideia do jogo total. Uma ideia, porque isso pode se alterar mediante a feedbacks de usuário, a mesma sua própria maturidade em desenvolver um jogo. Tá? Algumas coisas que vocês devem se questionar, né, quando faz o desenvolvimento de um jogo o que eu quero que o jogador sinta. Tá? O que você quer que o jogador, na hora de estar utilizando, ele consiga se sentir. Ele vai criar um novo mundo, por exemplo, Tribal Wars 2, né? Ele vai acabar com os zumbis, né? Ele vai liquidar o inimigo, StarCraft 2, por exemplo, né? O que ele vai ter que sentir? Isso é muito importante, pessoal. Tá? Falando nisso, se vocês quiserem ir tirando prints da tela também para armazenar, isso eu acho muito legal também. Tá? Então, essa parte aqui é muito legal nesse sentido. Então, deve saber exatamente o que você quer que o jogador sinta. Tá? Ele vai ser o soberano, ele vai ser o rei. Tá? Sim, Márcio, eu posso fazer isso sim. Tá? E a raça? Tá. Quais são as raças? 20 raças. Não, calma. Tá? Veja, você pode pegar, por exemplo, alguns exemplos do mercado. A Blizzard, né? Por exemplo, o próprio StarCraft 2. Né? Ele começou com 3 raças. Depois de 2, 3 anos, incluiu mais uma. Tá? E assim, faz uns 3 anos que continua a mesma coisa. Então, assim, será que é necessário? Tá? Então, assim, tomar muito cuidado. Fases. Eu quero 20 fases. Não, calma. Tá? A primeira versão do seu jogo, de repente, só tem uma. Tá? Precisa ter várias fases? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Tá? E recurso? Eu sugiro, pelo que eu vejo, no mínimo 2 recursos. Tá? Pode ser ouro, pedras, woods, né? Madeira, cristais diferentes. Isso tudo tem a ver com o tema que você foi escolher para o seu jogo, o ambiente, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Tá? Então, assim, tem que ter a ver. Né? Por exemplo, se eu estou falando de espaço, madeira talvez não faça muito sentido. Tá? Então, eu tenho que verificar exatamente o que tem relação. Veja, o estudo de história, nesse ponto, ele é muito importante. Tá? Muito importante mesmo. Tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente. O ambiente é importante? Sim, ele é muito importante. Tá? Ele faz com que... Ele pode me limitar ou expandir o meu jogo. Tá? Se eu, por exemplo, estou usando um ambiente medieval, eu não posso utilizar tantos armamentos, tantos artifícios. Por quê? Porque eu tenho uma limitação histórica. Tá? Se eu for fazer, por exemplo, espaço, eu vou utilizar alguém com lança? Não tem sentido, né? A não ser que seja uma lança laser. Mas não tem sentido, porque isso remete a outro ambiente, a outro tema. Então, saber exatamente as características, escolher o seu ambiente, saber as características do seu tema é fundamental. Aqui eu estou trazendo alguns, não são só esses, mas
estou trazendo alguns principais. Então, por exemplo, tem medieval, que engloba séculos 5 a 15, tá? E o que tem nesse ambiente? Tem espada, armadura, códigos de honra, castelos. Eu tenho alguns elementos que são chaves, tá? É interessante também, por exemplo, até onde eu vou no meu jogo medieval, tá? Eu posso desenvolver o quê? O próximo da pólvora. A pólvora, a utilização de pólvora, ela é muito... É uma passagem de um período para outro. Isso é interessante estudar em história, tá? Veja, quando você vai fazer um jogo, você não deixa de ser um historiador também, tá? Isso é muito gostoso, tá? Você vai aprendendo muito mais sobre o universo que você quer, tá? É muito interessante. Eu sempre coloco alguns filmes para vocês se basearem, né? Por exemplo, aqui filmes medievais, tem O Senhor dos Anéis, tem Coração Valente. Aqui eu trouxe o Tribal Wars 2, que faz parte dessa linha medieval, tá? Um universo que eu acho muito interessante é steampunk, tá? Ele apresenta o quê? Tudo é a base de força a vapor, tá? Aqui tem um veículo aéreo, né? Baseado na força motriz, né? Como o vapor, né? E existem alguns conceitos do período vitoriano. Então, assim, as roupas são relacionadas a isso, com requintes de itens a vapor, engrenagens. Isso é muito interessante, tá? Por exemplo, aqui nós temos um soldado, né? Tipicamente steampunk, né? Tem todo um aparato nas costas dele, que é a base, né, da força, que tem essa chaminé e tal, né? E ele tem alguns conceitos bem pertinentes. Aqui eu tenho outros dois casos, né? Por exemplo, Darth Vader steampunk, né? Você vê que tem duas chaminés atrás, e a roupagem, né, do período vitoriano. Veja, por exemplo, essa moça, né, esse estilo de roupa, né? É muito comum utilizar chapéu, né? Esse tipo de óculos, ele é muito peculiar. É bem interessante. Vestidos longos, tem toda a sua roupagem específica, tá? Aqui eu trouxe mais algumas referências, né? Por exemplo, Hellboy 2, ele é steampunk, apesar de não estar muito notório a parte de vapor, né? Mas, por exemplo, os Soldados Dourados, você percebe que tem uma espécie, apesar de estar especificado no filme, que é uma espécie de energia, essa energia não deixa de ser como se fosse um vapor, tá? E você também tem o Wild Wild West, né? Aqui no Brasil foi como As Loucas Aventuras de James West. Talvez o ponto mais forte seja a aranha, né? Que ela é totalmente a vapor, né? Tem todas as engrenagens e tal. Esse é um ícone em relação a steampunk. É importante a gente diferenciar o steampunk, tá, do cyberpunk, tá? Steampunk é vapor, cyber são peças cibernéticas. Por exemplo, Alita Anjo de Combate é totalmente cyberpunk, tá? Essa vai ser uma referência muito forte dentro daquele filme, né? Inclusive recomendo o filme. Um outro elemento é Space Opera, tá? Aqui é um jogo chamado Valkyria, tá? Ele é totalmente espacial, então são naves, todo esse contexto relacionado ao espaço, tá? Aqui também são outras ações, né? Aqui é uma peça são duas naves, né? Por exemplo, Yamato, né? Tem o seriado, né? O anime do Yamato, né? Aqui foi como Jornada Espacial, uma coisa assim no Brasil, tá? Tem o filme também, muito interessante, tá? Então, assim, vale a pena dar uma olhada, tá? Aqui também temos uma outra imagem, né? Veja, o Space Opera normalmente, assim como o steampunk e o cyber, tende a uma distopia, tá? Para ficar bem claro o que é uma distopia, né? É o inverso da utopia. Utopia é tudo quando você imagina que o futuro é tudo bonitinho e tal. A distopia exatamente é o contrário. Deu errado, tá? Deu muito errado. Tá? Então, a distopia vem para isso. Então, por exemplo, no cyber isso é muito marcante, né? Chuva de ácido e tal, né? Tem tudo isso,
né? Existem outros elementos também, por exemplo, no Space Opera, uma espécie de distopia, também é Blade Runner, né? Que você vê que tem aquela chuva ácida constante, né? Star Wars, você tem na trilogia inicial alguns problemas, né? Star Trek já não vê tanta distopia, já tende a uma utopia, tá? E Duna. Duna, ele não é necessariamente uma distopia, mas tende a. Duna em específico, ele fala que depois de um grande problema que teve, né, no caso ali, as máquinas contra os humanos, e os humanos vencem por pouco, né? Enfim, esse daí é Space Opera, que são filmes em que seriados que vocês podem se basear para desenvolver um jogo, tá? Uma coisa muito importante é você não usar exatamente os termos desse filme, porque aí você cai na parte de royalties, tá? Mas você pode se basear, né, neles, por exemplo, Blade Runner, Star Wars, né, os robôs, tá? Tudo isso, tá? Bem, definido o ambiente, né? Vamos lá, vamos começar a programar? Não, calma, ainda não, tá? Eu tenho algumas outras coisas, que é o quê? Dinheiro, business, tá? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso, tá? É legal fazer o que gosta? Sem dúvida, mas é mais legal você fazer o que você gosta e ganhar dinheiro, tá? Vamos lá. Primeiramente, acho que um ponto importantíssimo dentro do jogo que você vai fazer é qual é Acho que deu algum problema com o professor, viu? A internet dele deve ter parado. Até achei que era a minha. Eu vou falar com ele aqui. Eu também achei, por isso eu escrevi. Da hora que a mensagem foi, eu falei, não, a minha tá funcionando ainda. Olha lá, já voltou a se mexer, acho que voltou. Senhores? Opa! Voltou. Tá de volta. O Teams sendo o Teams. Vamos lá. É verdade. Então, não, para mim aqui não parou nada. Vocês viram até onde? O slide anterior. Aqui? Eu ia falar, como ganhar dinheiro. Tá. Putz, é justamente nessa parte, hein? Nossa. A parte que mais interessa, né? A parte mais legal parou. Tá, vamos lá. Tá, então assim, como ganhar dinheiro? Tá. A parte de monetização. Eu tenho várias formas. A primeira delas é licenciamento. Eu posso vender uma vez, né, a licença do jogo, ou cobrar mensalmente, anualmente. Por exemplo, o World of Warcraft da Blizzard é um exemplo típico disso. Talvez o melhor case que nós temos no mercado, tá? São pagamentos mensais para você jogar, né, via jogar online e tal. Isso deu certo, mas com algumas alterações de fluxo de caixa, tanto que eles lançaram o StarCraft 2. Ele é a versão híbrida. Hoje, você consegue baixar o StarCraft 2 de graça, né, e jogar com a maioria dos personagens, mas ele é limitado. A ideia é o quê? É você dar um pouquinho para o usuário, né, para o jogador, ele gosta, experimenta, gosta, se vicia, entre aspas, e depois você vende o quê? A expansão. Né? Você vende o jogo completo. Tá? Existem algumas expansões, no caso do StarCraft, são 3, tá? Em que é vendida separadamente. Tá? Novamente, eu posso ter um MVP e que as expansões são a complementação desse MVP, por exemplo. Posso trabalhar com esse tipo de estratégia. Cada um vai trabalhar de um jeito. Né? Vamos lá. Outra forma em que está ganhando muito terreno é o free to play. É o quê? Jogar de graça. Tá? Vocês já devem ter visto, por exemplo, jogos em celular
são muito marcantes esse tipo de licenciamento. Você baixa e joga, tá? Joga muito, tá? Paga alguma coisa? Absolutamente nada. Mas aí eu vendo algumas coisas específicas, por exemplo, uma bomba para você, para te ajudar numa determinada fase, alguns aceleradores de tempo, tá? Um exemplo icônico disso é o Candy Crush, tá? Então, assim, você joga à vontade, né? Ele é formado por, no caso aqui eu trouxe uma das versões, né? Que são essas frutinhas, esses elementos aí, em que se você formar, por exemplo, 3, ele desaparece e a parte de cima cai. Então, o que eu posso vender para esse pessoal? Eu posso vender, por exemplo, mais tempo para ela fazer passar a fase, uma bomba em que elimina um conjunto desses elementos, enfim. Tá? Eu estou vendendo em dinheiro mesmo, aí é que eu vejo realmente a remuneração do meu trabalho. Tá? O problema disso é que eu não sei exatamente quanto, não existe uma previsibilidade na receita, mas que ela pode existir, pode. Tá? Então, o Candy Crush é muito sobre isso. Outra coisa que se usa bastante, e vocês podem perceber, por exemplo, vamos supor que eu fosse lançar o Candy Crush. Tá? Então, o back-office, né, a programação, funciona assim, se eu tenho 3 elementos iguais, ele sai, se tiver 4 também sai. Agora, quando eu vou lançar isso, eu posso lançar um que são joias, outros são frutinhas, outros são animais. A programação é a mesma, mas os splits, né, os gráficos, são diferentes. Então, na verdade, eu estou lançando 3 jogos, mas com o trabalho de um. Tá? Isso a gente consegue perceber claramente na hora do lançamento dos jogos. Tá? Features, né? Eu posso fornecer unidades exclusivas, por isso a StarCraft fez isso, né? Se eu pagasse a licença, eu utilizaria alguns personagens específicos, né? Posso ter adereços bem característicos, por exemplo, o LoL funciona desse jeito, né? Então você vende para o jogador a espada sagrada, né? Em que isso vai dar um pouco mais de XP, né? Um pouco mais de força, né? E ele é diferenciado dentro do jogo. Você acaba criando castas dentro do jogo. Tá? Isso é muito importante. Né? Aí eu Acho que parou de novo. Que maravilha de Teams. Mas tá bom, já volta já. Essa tem sido nossa vida online, né? Esses imprevistos acontecem. Qualquer instabilidade na internet acontece essas coisas aí. Fora o grande Teams. Com certeza. Pessoal, Estamos escutando. mas vocês estão vendo? Estamos vendo a elaboração de um jogo digital. Esse slide. Tá. Tem o adereço, os avatares, né? Como vou ganhar dinheiro? Monetização. Como vou ganhar dinheiro? Features, unidades exclusivas. Isso. Tá, acho que voltou então. Pra você ter uma ideia, até o chat está lento. Vamos lá. A gente vai conseguir, Enfim, então eu posso estar vendendo então, a espada sagrada, o manto da verdade, enfim. Eu vou vendendo isso, diferenciando o meu personagem, meu avatar dentro do jogo. Isso faz com que eu crie uma casta, então ele é diferenciado, ele tem mais poder, inclusive, tá? De forma que eu induzo os outros a comprarem também, tá? Lógico, esse
esse personagem, esse usuário que comprou esses itens, ele vai conseguir chegar mais longe, ele vai estar um nível mais alto, enfim, ele vai ganhando status, tá? Dentro do pequeno reino que é o jogo. Tá. Eu posso ter vantagem nas construções, tá? Aqui eu trouxe um outro jogo, tá? Em que, em vez de eu esperar, isso é um jogo via browser, em que eu mando construir alguma coisa, eu tenho que esperar lá 6 horas, 7 horas. Eu posso vender o quê? Vantagens. Então, assim, no caso ali, 1.300 cristalzinhos, ele faz isso, não precisa esperar 7 horas, ele faz isso instantaneamente. E eu vendo o baú com esses cristais, tá? Aí o baú são o pagamento em dinheiro real, né? Aí que a gente entra com o faturamento, tá? Tá, então essas são as formas de ganhar dinheiro. Você tem que definir qual que vai ser a sua, né? Como que você vai cativar o jogador? Existem várias pesquisas de que se você, o cara começa a jogar, a pessoa começa a jogar o jogo, né? Se nos primeiros minutos ela falha, ela desiste do jogo. Então vocês podem perceber que a maior parte dos jogos, por exemplo, microjogos ou jogos de celular, começa a ficar mais complicado quando está na fase 10, 15. Tá? Até lá é só para a pessoa se ambientar, às vezes funciona como tutorial e fazer com que ela realmente goste do jogo e continue. Tá? A forma de ganhar anúncio também Matheus, mas assim, eu vejo como dependendo do público que você tem. Tá? Num microjogo, um jogo celular, eu acho que até não vejo problema. Mas se você quer dar um aspecto muito mais profissional, você pode trabalhar de outras formas. Por exemplo, com merchan. Né? Vamos supor que no seu RPG eu tenha que pegar uma garrafa. De repente, essa garrafa é exatamente a garrafa do meu patrocinador. Né? A Coca-Cola, por exemplo. Né? Então, vai pegar qualquer garrafa? Não, a garrafa específica, a garrafa que vai resolver todos os meus problemas é a da Coca-Cola. Né? Então, eu consigo trabalhar de formas um pouco mais veladas. É o merchandise, né? O merchan. Né? E como vai ser o jogo? Né? Como que vai trabalhar isso? Como que eu vou imaginar? Eu preciso botar isso no papel. Como que eu faço isso? Abordagem Canvas. Tá? A abordagem Canvas ela vem exatamente para resolver esse nosso problema. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a abordagem. Tá. Então, a abordagem. O que é abordagem Canvas? O que é um Canvas? Né? Daqui, alguém já ouviu falar de Canvas? Alguém já ouviu falar? Oh, Rainer, joia. Já usou bastante, que bom, Julia. Tá? Vocês devem ter visto qual? O Business Model Canvas, BMC? Isso, Ele foi o primeiro, eu vou comentar rapidamente sobre ele aqui também. Tá? Mas vamos entender o que é o modelo Canvas. Né? É um modelo, né? Um modelo, uma ferramenta, dependendo do autor, que ele é para criar um novo negócio ou produto. Inicialmente, era para isso. Pedro, eu acho que o Canvas que você está se referindo, acho que é outro. Tá? Então, aqui, ele vai possuir características muito específicas na hora da criação, tá? Por exemplo, ele vai criar primeiramente, quem cria um Canvas, não é que o cara bate a cabeça e tem a ideia de um Canvas, não é assim que funciona, tá? Normalmente ele vai reunir uma ou mais teorias, tá? O cerne dela, né? Os principais pontos de uma teoria, tá? Ele vai colocar numa folha normalmente de A4. Tá? Eu conheço só 3 que são de A3, mas normalmente é um A4. Tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou criar vários containers, várias caixinhas e colocar objetivos específicos. Tá? E o preenchimento desse Canvas vai criar o que nós definimos como um mapa mental do negócio. Todo mundo consegue saber o que está acontecendo. Então, eu coloco esse Canvas numa mesa, a equipe toda fica reunida e todo mundo olha e palpita sobre todos os itens.
tá? É assim que funciona, né? Dessa forma, ele é essencialmente colaborativo. Qual que é a diferença de um colaborativo com um cooperativo? Vocês devem usar muito cooperativo, né? O professor passa uma atividade, vocês são em 3, vocês dividem o trabalho em 3, cada um faz uma parte e depois no final tenta juntar. Aí às vezes acontecem umas coisas meio bizarras, mas ele tenta juntar. Isso é cooperativo. Colaborativo é eu palpito em todas as 3 partes. Cada um vai palpitar nas 3 partes. Ele é mais complexo de ser feito, né? Porque eu tenho que discutir, até negociar em alguns casos, né? Mas o resultado final tem muito mais qualidade. Tá? Normalmente, num jogo, vocês vão perceber, eu vou ter uma diversidade de perfis. Eu tenho o programador, eu tenho o web design, né? O design. Eu posso ter a pessoa de sonorização, posso ter um historiador, posso ter um psicólogo, posso ter vários perfis que não são ligados à TI. E isso é importante. Tá? Uma característica muito forte dentro de jogos ter essa diversificação de perfis. Tá? E eles não são excludentes. Então, eu posso usar mais de um canvas. No nosso caso aqui, esquerda, é o Business Model Canvas, mas eu posso usar outros. Posso usar um conjunto deles. Cada um tem um objetivo e eu vou trabalhando em cima deles. Tá? Até essa data, até o dia de hoje, eu identifiquei 54 tipos de canvas. Tá? Diversas aplicações. Tá? Eu tenho desde jogos, a projetos, a ONGs, a direito, inclusive é brasileiro, enfim, jornadas de consumidor, marketing, BI, um monte de coisa. Tá? Aqui eu estou trazendo 2 para vocês. Ok? Então, vamos continuar. O que eu trouxe agora? O Business Model Canvas. Talvez esse daí foi o primeiro de muitos aí. Quem não mexeu com ele, eu sugiro fortemente que utilizem. Tá? Posso até passar um modelo para vocês preencherem, muito legal. É fácil de encontrar na internet, mas eu posso passar. Tá? Então, o Business Model Canvas, BMC. Então, inicialmente, é para ele gerar um novo negócio. Tá? Então, ele foi criado essencialmente para isso. Tá? Foi em 2014, em 2004, aliás, que ele foi criado, mas ele só foi propagado, né, em 2009. Os autores são Osterwalder e Pigner, tá? Ele contém uma série de caixinhas ou containers, né, cada um com objetivo, conforme eu tinha comentado. Tá? Como que é? Vamos ver cada um deles. Existem várias formas de se preencher esse canvas. Tá? Eu não vou discutir isso hoje. Tá? Eu vou apresentar uma forma que eu acho mais interessante, que é o quê? Primeiro, proposição de valor. Você vai escrever no seu canvas, primeiramente, o que você está entregando. Eu vou entregar um jogo medieval. Não. Você não está entregando só um jogo medieval. Você está entregando uma experiência medieval. Entendem a diferença? Quando você fala de uma imersão, uma experiência, o negócio é muito maior. Tá? Isso funciona em jogos, funciona em empresas. Né? Por exemplo, teve um cara que falou assim, não, o meu negócio é fazer viagem. Né? Eu pego minha van e entrego. Não, o seu negócio não é viagem. É proporcionar experiências diversificadas. Entendeu? Quando você faz isso, o seu escopo aumenta vertiginosamente. Então, primeiro você tem que definir o que você está entregando. Tá? Que tipo de jogo, como que é isso. Depois, para quem você vai vender? Vou vender para todo mundo. Não, todo mundo não existe. Você precisa definir um segmento, tá? Um perfil de cliente. Você pode até atingir outros, mas você tem que focar um. O que acontece? Um jogo, por exemplo, falando em jogos, um jogo para uma criança de 6 anos é diferente para um senhor de 70 anos. Nós estamos falando desde jogabilidade até apresentação de gráfico, preço, nós estamos falando de tudo. Tá? Então, não dá para considerar o mesmo jogo para esses dois, por exemplo, esses 2 segmentos. Então, tem que especificar quem é. Tá? Inclusive, gostos. Né? De repente, há pessoas que gostam de
jogos medievais, jogos de estratégia, enfim, esse tipo de pessoa. Eu tenho que escrever isso, tá? É importante essa criação mental para que todos saibam, tá? E eu não esquecer disso. O relacionamento, como que você quer ser conhecido, tá? Por esses jogadores. A minha empresa eu quero ser conhecida como aquela que é especialista em jogos medievais, em jogos de estratégia, né? A Epic, por exemplo. A Epic, se vocês forem lá, são jogos normalmente de primeira pessoa. Tá? Então, se você fala de primeira pessoa, é a Epic que vocês vão lembrar, né? Utilizando o Unreal, né? Também é uma outra marca muito específica da. Canais. Como que você quer que eles entrem em contato com vocês? Né? Como que vai ser esse contato consumidor? Vai ser só pelo jogo? Não. Eu posso ter um Facebook, eu posso ter um Instagram, posso ter um Pinterest, enfim, né? Uma wiki para blog, enfim, pode trabalhar várias formas. Parcerias. Com quem que eu tenho que ter parcerias? No Brasil, esse termo parcerias ele ficou um pouco deturpado. Tá? Então, sugiro aqui vocês entenderem parcerias ou fornecedores. Tá? Porque assim, eu já ouvi falar da seguinte situação. Eu tenho parceria da Microsoft, porque eu vou lá, compro o software e desenvolvo no .NET, no C# lá. Não, isso não é parceria, isso é fornecimento. Quando você vai no supermercado, você passa lá os produtos, os mantimentos, e dá dinheiro, isso daí não é parceria, isso é compra, é fornecimento. Parceria é quando tem ganha-ganha, tá? Então, assim, a pessoa vai te ajudar e você vai ajudá-la, né? Por exemplo, eu posso, no caso da Coca-Cola, ela pode, por exemplo, auxiliar por exemplo, na disposição do seu jogo de supermercado e, em contrapartida, você vai apresentar o produto dela nesse supermercado. Tá? Ela está te ajudando e você também está ajudando. Então, é muito mais inteirado, né? Você tem uma união muito mais forte do que um fornecimento simplesmente. Tá? Vamos lá. Atividades chaves, o que é importante de fazer, né? O que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho que fazer levantamento histórico, eu tenho que ter equipe de desenvolvimento. Tá? E recurso, o que eu tenho? Eu tenho conhecimento técnico. Por exemplo, vocês estão hoje na ETEC, tá? É um lugar privilegiado. Então, vocês poderiam estar, por exemplo, abstraindo mais coisas dos professores de vocês. Comecei a desenvolver um jogo agora, estou com um problema na linguagem. Vai até o professor que hoje vocês têm acesso facilmente e perguntem, questionem, envolvam ele. Eu acho isso interessante. Hoje vocês têm isso. Amanhã, quem sabe. Estrutura de custo. Aqui, quanto que eu vou gastar? Aqui eu estou preocupado com os principais custos. Tá? Você não vai colocar aí, por exemplo, copinho descartável. Não. Você vai colocar assim, eu tenho que locar um espaço, tenho que comprar equipamento, que equipamento, e por aí vai. Tá? E fluxo de receitas. Aí que é a parte mais importante. Como que eu vou ganhar? Isso volta naquele item da monetização. Tá? Isso é muito importante. Definindo isso, aí eu trouxe para vocês um exemplo aqui, um Business Model Canvas. Então, a ideia é o quê? É um jogo fictício, tá? Chama Medieval Times, tá? Tem medieval, obviamente, né? E haverá um grande guerreiro para trabalhar. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Como que eu preencheria o canvas? Então, na parte superior eu tenho lá quem é o design, quem é o criador, né? A versão, isso é muito importante e tal. Aí eu começo. Então, eu vou lá, vou proporcionar a experiência medieval, né? Então, é um MVP, então ele vai jogador com uma raça. Tá? Para quem que eu vou vender isso? Para fãs do universo medieval, por exemplo, adoradores do Senhor dos Anéis, então vai ter alguns elementos, por exemplo, elfos, tal. A faixa etária, veja, aqui jogos similares é interessante você colocar, né? Por exemplo, Age of Empires e Master of Magic, né? São os dois jogos interessantes nesse sentido, tá? O Age é mais conhecido, o Masters of Magic mistura, são magos que se degladiam utilizando conceitos medievais, tá? É muito legal. A faixa etária de 16 a 50 é uma faixa etária grande, tá?
Mas por quê? Eu estou preocupado com a parte gráfica. Então, não vai ter detalhes muito pequenos para que os extremos não sejam prejudicados. Matheus, sim, RPG? Muito, tá? Eu diria que se você vai desenvolver jogos, acho que é bom você jogar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre RPG, né? Pode ser até GURPS, tá? Não tem problema, tá? E pode ir para outros níveis mais avançados. Inclusive, isso tem a ver com o ambiente que você vai trabalhar. Se você utiliza o ambiente cyberpunk, por exemplo, você tem o livro do mestre do cyberpunk, né? Vampire, enfim, todo esse arcabouço. Quanto mais informação, melhor, tá? Quanto mais informação, melhor. Voltando aqui no business. Então, a relação que eu quero criar de universo ficcional, sempre com atualizações, então sempre vou estar jogando. A parte de atualizações é muito importante. Existe uma coisa chamada balanceamento de personagens, tá? Você tem que fazer de forma que os personagens, eles estejam mais ou menos equivalentes. Por exemplo, acho que foi na terceira atualização do StarCraft 2, se eu fizesse uma unidade, eu conseguia destruir todo o inimigo. Uma unidade. De tal ponto que era forte. Estava muito desbalanceado. Né? Então eu fazia uma lá e destruía tudo. Eu ganhava o jogo. Então o jogo passou de estratégia para quem consegue criar aquela unidade mais rápido. Aí eles viram o equívoco, o grande equívoco, para não falar outra coisa, que eles tinham criado e lançaram uma atualização. Só que lançaram a atualização invertida. A menor unidade conseguiu destruir essa super unidade. Também está errado, né? Tem que tomar cuidado. E assim, quanto mais, se você quer jogar mais próximo da realidade, mais estudo você deve utilizar. Por exemplo, ele tem um jogo chamado Allies and Axis, né? Aliados e Eixo, né? Que é da Segunda Guerra, né? Em que ele fala que é muito próximo da realidade, mas o que acontece? Quando você coloca duas unidades, por exemplo, um tanque americano e um tanque alemão, por exemplo, o Tiger 2, né? O americano é mais forte. Não, é mentira. Na realidade, eu precisaria de 6 tanques americanos para destruir um alemão. Então, assim, esse tipo de coisa, se você for estudar, você fala, putz, não, então não é nada parecido com o real. Então, você tem que ver como que vai ser a característica, né? E é engraçado que nesse jogo, os alemães sempre perdem no final, né? Sempre perdem. Você nunca ganha, tá? Vamos lá. E como que vai ser o canal, né? O jogo, como que eu vou fazer essa comunicação? Por jogo, por e-commerce, né? Vendendo as coisas, né? Facebook, Wix, tá? E quem vai ser meus key partners, né? Meus parceiros, né? Eu vou ter que contratar historiadores, profissionais de arte, né? Designs, tá? Quais são as atividades principais? Eu vou ter que gerar imersão disso daí. Tá? O cara vai ter que se sentir o rei, tá? E eu vou ter que fazer o desenvolvimento desse jogo digital. Eu vou desenvolver, vamos supor que eu queira desenvolver isso. Eu não vou contratar uma empresa para fazer. E assim, pelo curso de vocês, eu acho que tem tudo a ver vocês desenvolverem. Tá? E o que eu tenho que ter? Conhecimento técnico. Tá? Isso vocês têm, vocês estão tendo aí na ETEC, né? Novamente, a ideia é de trazer os professores mais próximos de vocês. Tá? Eu vou precisar de um local colocação de um local, né, para desenvolver isso e equipe de desenvolvimento em si. E como que eu vou ganhar isso? Posso ganhar por licenciamento de jogo, posso oferecer roupas, né, unidades adicionais, enfim. Né? Hoje se encontra muito, por exemplo, miniaturas do busto, por exemplo, da Darth Vader, e assim por diante. Eu posso trabalhar dessa forma. Tá? Isso, Matheus. Você tem outras, além do GURP, né, você já está entrando no D&D, no AD&D, enfim, são outras plataformas que, assim, num jogo é meio complicado. O ideal seria simplificar tudo isso, tá? Mas o AD&D é legal. E o que eu uso para jogos? Então, aquilo lá era só negócio. Então, você vê que eu não falei nada sobre o jogo, né, o personagem. Lá é o quê? Definição do business. Tá?
Agora não. Agora no Games Model Canvas, eu vou trabalhar em cima do jogo efetivamente. Vou trazer alguma coisa do BMC? Com muita certeza, tá? Mas eu vou complementar algumas coisas. Então, por exemplo, o GMC, né, o Games Model Canvas, ele vem como uma reflexão do jogo que você vai fazer, tá? E vou descrever as principais características e features do jogo, tá? As principais. Ele é feito pela Dracon. Eu conversei com o criador, o Guilherme, ele utiliza quando vai definir os jogos com os clientes deles. E realmente dá certo, tá? A análise do Tribal Wars eu fiz por ele, dentro daquele artigo que eu apresentei para vocês. E realmente funciona, tá? Eu gostei bastante, tá? O GMC é assim, então tem lá o desenvolvimento do projeto, né? O gênero, a versão, tá? O público-alvo, isso aqui tem tudo a ver com o BMC, tá? As inspirações, né? O que te inspirou a fazer o jogo, né? Pode ser um filme, pode ser um evento, enfim, na pandemia, começou a lançar alguns jogos de pandemia, né? Por causa da situação que a gente está, tá? Qual o objetivo principal do jogo? Pode ter mais de um objetivo, né? Aniquilar com o inimigo, né? Tanto é que lançaram uma série de jogos chamada Total Annihilation, né? O objetivo é acabar com o inimigo até seu último homem. Aqui a plataforma, eu tenho 3, né? Mobile, console e PC. Tem que trabalhar só com uma? Não, pode trabalhar com mais de uma. Mas se você... Lembrando que quanto maior o número de plataformas, maior a complexidade. Tá? Existem jogos, por exemplo, Empire, que eles são para PC, mas ele tem uma versão bem reduzida no mobile. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer algum comércio, mandar algum exército, eu faço isso no mobile. Mas se eu tenho que administrar a aldeia, eu tenho que fazer isso no PC. Tá? E como que esses jogadores? Se é individual, standalone, que é o mais fácil de criar, né? Mas aí eu tenho que me preocupar com a IA. Pode ser multijogadores ou online. Tá? Aqui eu falo sobre quais são os personagens dos jogos, quais as ações principais, os recursos que ele vai ter, isso tudo a gente já viu, tá? Quais cenários disponíveis, né, os mapas. Se eu estou fazendo MVP, vou ter um só, tá? Janelas é quando jogo em browser, tá? E quais os principais desafios? Novamente tem a ver com o A3, né? E as recompensas. Como que eles vão ganhar o jogo? Quanto que eles vão... vai ter aceleradores? Como que vai ser isso? Tá? Elementos do jogo, quais são os principais inimigos, obstáculos, mistérios. Vai ter portas, vai ter galpões, né? Vai ter castelos, né? Vai ter naves, vai ter o quê? Tá? E fora do jogo? Fora do jogo é o quê? Eu vou ter um site, eu vou fazer um pequeno tease do jogo, isso é muito comum, tá? Trabalhar. Mas assim, tem várias coisas que você pode estar trabalhando em cima disso, tá? Tem um jogo que foi lançado agora, chama Aria. É um um jogo brasileiro, tá? De uma Índia, tá? Ele foi feito em Unreal. Vocês têm que ver a qualidade. Vou ver se eu consigo mandar o teaser para vocês. A qualidade do jogo. Ela tá andando, você consegue ver a respiração. Muito legal. Não deixa nada a desejar, tá? Para os outros. Nós temos jogos brasileiros muito interessantes. O problema é o fomento disso, tá? Que às vezes simplesmente param de desenvolver, tá? Ou a distribuição é meio complicada. Tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, rapidamente. Então, aqui, aplicando esse GMC no Medieval Times, né? Eu estou pensando em um PC standalone com 3 raças, tá? Então, pensando nesse sentido, a gente está quase no tempo total aqui, como que eu faria isso? Eu coloco que são os medievais, e eu estou trazendo tudo do BMC, tá? Por isso que eu falo sempre o BMC e depois o GMC. Celeste é um jogo brasileiro? Eu não conheço esse, Thiago, depois eu vou dar uma olhada, tá? O objetivo principal é a eliminação dos oponentes, como eu falei, é PC e standalone, tá? Então eu marco isso. As 3 raças, né, Elfos, Orcs e Trolls, né? Aqui são as ações dos jogadores. Isso é muito importante. Quanto mais ações tiverem, mais trabalhoso vai ser, tá?
essa parte é muito interessante das ações. Isso tem tudo a ver com a parte de UML. Aí vocês têm que conversar com o professor. Isso podem ser métodos dentro da sua classe, mas isso é um outro assunto. Tá? Os recursos, aonde vai ser um planeta desconhecido, né? Não vou falar que é Terra, vou colocar que ele é um planeta X, e vai ter floresta. O desafio é eliminar o componente, eu vou ter que estação de recursos e evolução tecnológica. Evolução tecnológica é muito interessante. Tá? É legal vocês estudarem sobre isso, que vocês vão perceber que, por exemplo, química e física são base para todas as evoluções que vocês têm. Tá? É muito interessante montar a árvore de evoluções. Tá? Os elementos de jogo, nem todos os lugares eu posso construir. Por exemplo, posso construir uma casa em cima de um lago, né? E cada raça vai ter a sua. Tá? E como que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com e-commerce, Facebook, vai ter Facebook, eu vou vender algumas coisas lá, né? E o Wix eu vou ter troca de informações, isso é muito importante. Tá? Para terminar, eu faço o Canvas, tá feito? Não. O Canvas é um direcionador, é um meio. Então eu faço BMC, faço GMC. Depois eu vou fazer o quê? GDD, Game Design Document, que é um documento de especificação do jogo. Aqui eu estou preocupado mais com... Eu tenho recursos gráficos, mas eu estou preocupado com detalhes. Por exemplo, XP, HP de cada um dos personagens, tá? Como que vai ser a parte de arte, como que vai ser o modo de batalha, tudo isso. Tá? Eu sigo o livro do Rogers, 2016, é o Level Up. Tá? É um livro que eu recomendo fortemente para quem vai desenvolver, ler. Tá? Existem vários livros interessantes, mas esse daí ele é bem legal. E ele fala sobre 3 tipos de GDD. GDD é uma página, que seria uma chamada geral, para você ter uma ideia. O 10 páginas eu já vou detalhar um pouquinho mais, inclusive sobre os NPCs, né? Não player character, que são os personagens não jogáveis, que são os inimigos ou elementos neutros. Tá? E eu tenho o GDD completo, que esse sim, eu estou trabalhando detalhamento do jogo. O que é um exemplo de uma página? Por exemplo, isso daqui. Isso aqui foi de alguns alunos meus da FATEC. Tá? Que eles criaram o Killer Rabbits, né? Que são coelhinhos brancos assassinos. Né? Eles quiseram transformar uma coisa inocente em uma coisa diabólica. Né? Enfim, foi o tema deles. Né? Cada um faz de um jeito. Né? Mas essa é a chamada dele. Então, aqui, ó, eu tenho uma ideia, por exemplo, de para quem que é Team, né? Isso aqui tem toda uma escala dentro do contexto de jogos, né? Na SBC vocês conseguem a classificação, tá? Eu tenho onde vai ser disponibilizado, qual o sistema operacional, e aqui eu tenho uma ideia dos itens que vão ser encontrados no jogo. Tá? No 10 páginas eu detalharia um pouquinho mais, no completo eu esmiuçaria cada um deles, tipos de movimento, como que vai ser a IA de cada um deles. Eu posso ter um IA mais agressivo, uma IA mais defensora. Isso é muito comum em jogos de estratégia, em que eu tenho uma IA que vai tentar um runner, né? Vai tentar te matar logo nos primeiros minutos, a outra é mais defensiva, a outra é mais econômica, enfim. Tá? E depois... importantíssimo você escolher uma linguagem ou ferramenta, tá? C# é muito legal para você usar com Unity, tá? Ou Unreal, tá? Que é um outro engine. O Python também está sendo bem utilizado. RP Maker, mas isso não é linguagem. Não é uma linguagem, mas você consegue gerar um jogo. Se você consegue gerar um jogo, você pode, talvez, ganhar dinheiro, tá? É muito importante não ser xiita, tá? Não, comigo só tem que ser C#, ou só tem que ser Unreal. Não, tem que ser aquilo que gere dinheiro, tá? Se o MVP, pode ser otimizado, você pode entregar mais rápido. Se fizer no RPG Maker, então beleza. Se o seu usuário final não requer esse tipo de detalhamento muito grande dos gráficos, então tudo bem, tá? Veja, o StarCraft 2, ele difere do StarCraft 1, eu sempre comento isso por causa da diferença. Tá? StarCraft 1, o gráfico era ruim. Tá? No StarCraft 2, você consegue ver no rosto do personagem o suor. Então, assim,
É absurdo. Eles mudaram também de plataforma para Unreal, tá? Você percebe conceitos da Unity no primeiro, tá? Precisa chegar nisso? Talvez não, tá? Se você está usando no mobile, eu acho um desperdício, tá? Não dá para ver, é muito pequeno. Sérgio, eu acho muito legal isso, um livro antes de lançar o jogo, tá? O que eu vejo muito acontecer é o livro ser lançado depois e ter um estouro de vendas. Por exemplo, o Warcraft, tá? Eu tenho uma série de livros que foram lançados depois do jogo, tá? Isso também é uma coisa. Você pode trabalhar em vários segmentos, Sérgio, não só no digital, tá? Tem que ganhar dinheiro, isso que é importante, tá? Quais as características mínimas para jogar? Então, você tem que definir isso. Como propagar? Vai ser no Google, vai ser no Steam. O Steam andou mudando algumas coisas, tá? Pra você publicar no Steam, você tem que pagar $100, tá? Então, cuidado com isso, tem que ser elegível. Mudaram algumas regras, tem que dar uma olhada nisso, tá? Mas será que é o principal meio? Não sei, tá? Não sei. Tem que ver qual é o seu público, tá? E que metodologias eu vou utilizar? Puxa, tá, eu falei um monte de coisas aqui, né? Visual Model Canvas, MGC, Games Model Canvas e tal, mas só isso é suficiente? Não. Gestão de projeto, PMBOK, Scrum, tá? Metodologias ágeis, elas são ideais para desenvolvimento de jogos, tá? E outras coisas também, tá? Eu utilizo e tenho ótimos resultados, tá? Eu sou um entusiasta porque eu vejo dar certo, tá bom? Ok. Então, eu sugiro para vocês o quê? Aproveita, tá? Enjoy. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é meu contato. Foi rapidinho falar, não teve muito. Eu tenho um curso sobre conceito de jogos, que eu detalho um pouco mais, na Udemy. E aqui eu fiz um voucher para vocês, é válido até amanhã, tá? Sobre o planejamento. Aqui eu dou mais detalhes, tá? Eu estou sempre evoluindo e tem certificado, tá? A Udemy permite que eu faça um preço especial, e foi isso que eu fiz para vocês aí, tá? Então, espero que vocês curtam isso daí, assim, realmente desenvolvam um jogo. É muito importante, tá? Aqui é meu contato, tá? Gostaria de também falar sobre a FATEC, né? Depois da ETEC, eu acho que é uma migração natural. No caso, eu vou vender o meu peixe, né? A FATEC Santana e Parnaíba, é um pouco longe de vocês, mas se alguém for morar para cá ou vir para cá, lá nós temos o curso de Segurança da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em que a gente vai começar a ter uma oficina sobre jogos, né? Tem gestão comercial e ciência de dados. Tá? Eu convido todos a visitarem a unidade, podem entrar em contato comigo depois, eu vou disponibilizar isso e mais algumas coisinhas junto com o professor, né? Professor Márcio. Tá? Enfim, fico aberto aí para as perguntas. São 11 horas, eu cumpri o tempo. Vamos lá, pessoal. Aproveitem um momento para fazer pergunta para o Irapuã. Fiquem à vontade. Podem fazer pelo áudio ou pelo chat, tá bom? Acho que as dúvidas do povo já foi tirando durante a apresentação, né? Daí não ficou pro final, não. Eu acho que sim mesmo. Que... no chat, né? Bom, pessoal. Teve algumas participações realmente aí. Eu acho muito legal esse negócio de jogo, viu? Apesar de nunca ter trabalhado, não fiz meu jogo ainda, mas acho muito legal. Eu sempre gostei de jogo, sempre gostei de jogar, mas é diferente. Você começa a enxergar os jogos, até mesmo você jogando, quando você tem esse conhecimento que a gente teve aqui, né? Como que ele foi feito, da onde que ele partiu, como... Você começa a imaginar onde os desenvolvedores pensaram as missões, pensaram tudo. Acho muito legal. Acho interessante demais. E, Thiago, você muda a forma como você está vendo as coisas. É muito interessante isso, tá? Por exemplo, você começa a jogar, você tenta entender como que funciona a IA,
né? Putz, como que será que os ifs, começa a ter esse tipo de visualização, tá? Fica diferente, é legal isso. Tá? O Matheus está perguntando aqui. Então, o Matheus está perguntando o que é melhor, celular, jogos de celular ou computador? Veja, Matheus, eu tenho mais celulares do que PCs. Então, a possibilidade, estatística, a possibilidade do pessoal comprar é maior, tá? Mas eu tenho um problema. Eu posso ter uma quantidade maior de venda, mas o ticket ser pequeno. Então, alguém que está com celular, ele não vai pagar R$50 um jogo. Ele vai pagar o quê? R$1, R$2, 5, R$10 no máximo. Tá? Agora, quem tem PC, pagaria R$50 um jogo. Tá? Ou pagaria mais. Tem que ver isso. Tá? Legal esse Tacomba, eu não conheço isso daí. Putz, parece ser interessante também. Que legal, Renan. Então, nós temos muita coisa no mercado brasileiro. O que está faltando é visibilidade. Putz. Tem faculdade de fazer jogos? Tem faculdade de fazer jogos. Tá? Na FATEC, nós temos em Americana, em São Caetano, mais uma. Não lembro agora aqui. Mas tem outras particulares, né? Impacta, por exemplo. Tá? A gente fala de FATEC, é tudo de graça ainda, hein, gente? Tudo de graça. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu acho que você tem que aproveitar isso daí. Por exemplo, é uma coisa que, para mim, eu não consegui pegar porque não tinha. Na minha época, quando eu fui fazer faculdade, só tinham 2 unidades da FATEC, Sorocaba e a São Paulo. Eu morava em Guarulhos, né? Acho que é bom vocês darem uma olhada nisso. Juliana, deixa eu ver. Faculdade de design? Sim, Julia, você tem isso também. Tá? A parte de design ela é muito importante nos jogos. Eu diria que tem poucas pessoas para design. Tá? Eu estou montando um grupo, inclusive, de desenvolvimento de jogos. A gente vai lançar um serious game aí. De repente, pode até conversar. Nós temos uma pessoa que faz a parte de design, mas acho que ela vai precisar de ajuda. Né? Ela vive disso, isso que é legal. Né? Assim, é possível. Sabe o que é legal? Aqui na nossa ETEC, todos os anos, né? Claro que esse ano a pandemia atrapalhou tudo, mas a gente faz uma visita técnica lá, uma excursão lá para a BGS. Todo, né? Muito legal, é muito legal. Nossa. Os alunos que vão adoram. E o legal da BGS é que tem as grandes produtoras, como a Sony, a Microsoft e tal, tem as grandes. Mas tem aquela parte indie ali que é muito legal. E você descobre cada coisa legal, você consegue conversar com o desenvolvedor, é algo bem interessante. Os alunos vão continuar com a gente ano que vem, se a pandemia tiver passado, é bom planejar, porque ajuda muito a ter a visão geral de como funciona o negócio. Sim, nossa, essas visitas técnicas eu sou totalmente a favor, né? Porque assim, às vezes parece que na sala de aula, não, é só uma imagem. Não, vamos lá ver, olha, aquilo que eu passei na aula, olha o pessoal usando aqui. Isso é importante, né? Isso eu acho muito legal. A parte de música, Ricardo, super importante. Para você ter uma ideia, a FATEC de Tatuí, ela tem o curso de sonorização, está se especializando em sonorização de games. Eu fui lá, conversei com o Guilherme, e ele mostrou lá, nossa, tem mais de 2 milhões em equipamentos lá, é um estúdio sonográfico muito legal, eles estão começando a fazer isso daí, tá? Não tem que ser necessariamente um músico, mas sim, ajuda bastante, cara, ajuda, os pessoal estudam para isso, né? Então, eu acho que é sempre interessante você pegar pontuar esses profissionais. Né? Mais alguém? Eu vou enviar para vocês também o link daquele jogo brasileiro que eu achei muito interessante. E aí, eu passo para o professor Márcio, então. Tá? Mais alguma pergunta? Qual a tendência do Brasil para criar jogos nos próximos anos? Então, o que eu consigo ver? Eu acho que vocês não deveriam, por exemplo, já lançaram alguns jogos a respeito de pandemia. Não acho que seria um tema legal.
tá? Eu acho que a gente poderia ver outros tipos de temas. Essa pandemia ajudou, de certa forma, o mercado de jogos, porque as pessoas ficaram mais em casa, as crianças ficaram mais em casa, acabaram utilizando mais. Então, eu acredito que isso venha mais fortalecido, tá? Então, acredito que as vendas aumentem dentro dos próximos anos, né? A Newzoo, que é uma empresa específica de pesquisa, né? Ela sempre comenta que todo ano o número de faturamento do setor aumenta, tá? O último número que eu tive do Brasil, que eu verifiquei, foi ano retrasado, né? Foi 1,6 bilhões de dólares movimentados só no Brasil de jogos. É grana pra caramba. São 1,6 bilhões de motivos para jogar, tá? Se a pessoa fizer o jogo, como ela assume os direitos autorais do jogo? Tá, Matheus, tem várias formas de se manter isso. Pode ser pela parte gráfica, desde submeter a Biblioteca Nacional às suas artes, tá? Registro do jogo, tá? Isso você consegue fazer via o órgão competente. Custa R$ 185 para fazer o registro do software, tá? Então, Ricardo, tá faltando, como tudo no Brasil, falta organizar. A gente tem as pessoas, tá? Para que o Brasil seja uma potência. Eu acredito muito no Brasil, tá? É só se a gente se organizar. Eu não tenho nenhuma empresa que seja tem uma visibilidade muito grande, tá? Infelizmente, nós não temos isso. Nós somos pequenas e às vezes o entusiasmo enfim. Eu tenho visto muitas mudanças no governo federal em prol de jogos, tá? Desde diminuição de taxas, as coisas parecem que vão bem lá, tá? Então, cara, eu comentei aqui, né, as linguagens. C Sharp, Python. C Sharp parece que está mais fácil, né? Você conversa muito mais tranquilamente com a Unity e com a Unreal, que são duas engines específicas para jogos. O Unreal, eu estou preocupado muito mais com qualidade gráfica, tá? Então, como eu te falei, né, dá para você ver o suor do cara. Se eu não preciso disso, que a maior parte dos jogos, eu posso usar a Unity, muito melhor, tá? Nos Game Jams, normalmente a gente usa a Unity, não usa a Unreal, porque ela é mais rápida, tá? Iniciar era o quê? C Sharp, tá? É legal que C Sharp você pode trabalhar de duas formas. Você vai trabalhar com jogos e, enquanto você não consegue ganhar a vida com jogos, você consegue trabalhar numa empresa, por exemplo, tá? Também é bom, é uma outra opção. Então, para entrar no mercado, o que você precisa saber? Primeiro, saber programar. Então, é programação que você quer? Ótimo. Tá? Você não é de design como a colega de vocês. Beleza. Então, você precisa saber programar. Tá? Como você faz isso? ETEC. Né? Então, assim, saber desenvolver sistemas, saber... Porque, pessoal, por exemplo, banco de dados. Tá? O banco de dados de um RP, os conceitos, é igual de um banco de dados para jogos. É armazenamento. Tá? Todo conceito de tabela, campo, tudo é igual. Tá? Então, é só o ambiente que você está. Lógico, num jogo online, você vai usar um banco de dados, por exemplo, até um SQL. Tá? Num outro tipo de jogo, você vai trabalhar com outro tipo de banco, por exemplo, no SQL. Mas a ideia é a mesma. Tá? Então, Caroline, a ideia, eu vejo, é você ter jogos multilínguas. Aí você ganha tudo de todo mundo. A não ser que você queira uma coisa muito específica. Por exemplo, tem um jogo que é baseado no folclore brasileiro. Talvez a gente venda mais aqui. Tá? O que você pode fazer é, por exemplo, colocar mitologias e incluir a brasileira. Né? Então, você tem mitologia nórdica, brasileira, enfim. Né? Isso é muito legal. Tá? Eu tinha um grupo de TCC que estava desenvolvendo um jogo com base no folclore brasileiro.
Na Mula Sem Cabeça, era legal. Mais alguma questão? Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Obrigado, Irapuã, por tudo, pela palestra. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Thiago, Márcio. Eu fico à disposição. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado. Tá bom. Tá. Teremos outra ainda, né, dia 24. Obrigado, ótima palestra. Parabéns. Obrigado. É dia 24 é de indústria. Isso. E tem tudo a ver. Entretenimento 4.0. Pessoal, dia 24 tem outra palestra do professor, tá? Às 7 horas da noite. Nesse mesmo canal. Olha, gente, apesar de não ser o horário de aula de vocês, se vocês puderem aproveitar isso que os professores de TI estão trazendo para vocês de palestra e tudo, aproveitem. Isso faz uma diferença na vida de vocês, principalmente na idade que vocês estão, viu? Vão às 7 horas da noite, fica lá uma hora e meia. Que nós teremos outras, né, semana que vem. Exatamente. Exatamente. Vale a pena. Obrigado, viu? Obrigado, professora. Foi excelente palestra mesmo, viu? Valeu, Ferraz, pela organização. Ferraz, Guzon, os professores aí, perfeito. Obrigado. Até mais. Obrigado, até mais a todos. Tchau.